como você vai acessar as coisas do Espírito? Através dos sonhos e das visões. Esses são os primeiros passos. Deus vai te dar outras coisas, claro. Mas os sonhos e as visões é a forma comum e natural que você acessa as realidades espirituais. Sonhos e visões. Então, por exemplo, eu estou no zero açúcar, porque Deus me deu um sonho que eu estava hospedado num hotel e nesse hotel era zero açúcar. Então, o que Deus estava querendo de mim? Que eu cortasse açúcar. E ainda bem que eu não estava sozinho, né? A profetisa estava lá, eu falei com ela, aí eu mandei mensagem para ela, falei, Deus me deu esse sonho aqui, eu estava hospedado no hotel e eu vi você lá. Aí depois ela mandou mensagem para mim, rapaz, eu não queria isso, mas é o que Deus já estava falando comigo. Às vezes você não quer não, mas Deus fala com você. Deus já estava falando com ela para ela entrar no zero açúcar, só que ela estava ainda pedindo a confirmação de Deus. E aí Deus me deu uma visão, um sonho, né? Eu fui na realidade espiritual e lá eu entrei num lugar e nesse lugar era zero açúcar e quem estava lá era ela, porque ela já estava lá. Está entendendo? Então o que a gente está ensinando para vocês aqui? Que você não pode menosprezar as coisas do Espírito. Não pode menosprezar as coisas do Espírito. A igreja acostumou muito com as coisas naturais. Coisas naturais. A igreja acostumou muito com as coisas naturais. As coisas comuns. Mas você não pode menosprezar as coisas do Espírito. As coisas do Espírito, elas são reais. É mais real do que você imagina. Mais real do que você imagina. Como, por exemplo, o profeta Eliseu, que estava lá, na sua tenda, e veio um exército de inimigo para poder prender ele. Na visão física do servo dele, acabou para nós vamos morrer, vai acabar tudo. É a visão física. Quando você olha pelo físico, você não vê solução, às vezes, para uma coisa que você precisa, para o seu casamento, para a sua vida financeira, para a sua vida empresarial, para a sua vida no seu trabalho, para a sua família. Às vezes você olha para o físico, você não vê solução. Como o servo do moço, o servo do profeta, olhou para o físico e viu aquele exército. Estava acampado, né? Carros, né? Eram os cavalos e carros de exército inimigos, no caso, né? Se fosse hoje, seria tanque de guerra, caça, não sei o quê, um monte de coisa, né? Porque hoje a guerra é assim. Naquela época era cavalos com suas charretes tal, e escudos, espadas, e está lá o exército. Eliseu tranquilo, não se preocupa não, que tem mais gente do nosso lado do que do lado deles. Você acha que você está sozinho, você não está sozinho, tem mais gente com você do que com seus inimigos. Não vai dar certo, Senhor, porque eu tentei. Ei, você tem que pensar que não é da sua forma, é do jeito de Deus. Tem mais gente com você do que com seus inimigos. E o profeta, ele via a realidade espiritual, ele via as coisas espirituais. Por isso que você precisa da visão, Efésios. Você precisa da revelação, Efésios capítulo 1. Abra para mim aqui Efésios 1. Se eu não me engano, versículo 16, abra aqui. O profeta, ele vê a visão. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Continua. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de... Então tem um espírito de sabedoria e tem um espírito de revelação. Quem está falando é Paulo. Aí você fala assim, tem um espírito. Ele está falando que tem um espírito de sabedoria e de revelação. Se você ler, por exemplo, Isaías 11:2, ele fala dos 7 espíritos de Deus. Quando João estava no Apocalipse, na visão, o que ele vê? Os 7 espíritos de Deus. Isaías dá um nome aos 7 espíritos, né? É o espírito de fortaleza, espírito de temor, espírito de Senhor, espírito de conhecimento, espírito de sabedoria. Está lá também sabedoria, você vê que está lá, o espírito de sabedoria. E olha para você ver, ele fala, o espírito de sabedoria e revelação, próximo versículo. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento. Aquela palavra entendimento ali é a palavra
que é traduzida para coração, que vem do grego, chamado, você conhece o exame eletrocardiograma? Agora separa, cardio. Cardio é a palavra coração. E essa palavra é grega, eletrocardiograma, e tem mais um monte de coisa com cardio, né? Quando você faz aquele cardio lá na academia, não tem um cardio? Você vai na academia, cardio, coração. Aquela palavra é coração, tem iluminado os olhos do vosso coração. Mas que coração é esse? É o do Espírito. É o do Espírito, coração do Espírito. Iluminados os olhos, olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Por que você não sabe? Porque os seus olhos ainda não foram iluminados. Por que você não sabe da sua herança, da sua vocação, da glória, da riqueza? Porque os seus olhos ainda não foram iluminados. Porque essas realidades você não acessa através da sua visão física, você acessa através da visão espiritual. Visão espiritual. A visão espiritual. Então, como que Deus vai fazer você acessar o reino espiritual? Através de duas coisas, sonhos e visões. Iluminados os olhos do vosso entendimento. Ou seja, eu já falei aqui para vocês, deixa eu lembrar, porque às vezes nem todo mundo ouviu. Se nós apagássemos todas essas luzes, de forma que você não conseguisse enxergar nada, ficasse um breu escuro, não tem? Aquela escuridão. Mesmo com seus olhos abertos, você não ia conseguir enxergar. Espera aí, na escuridão seus olhos não funcionam para nada. Você já sabia disso? Que na escuridão seus olhos funcionam para nada? Os seus olhos, meus olhos é que me faz ver. Sim, mas os seus olhos te faz ver porque ele depende da luz. Fisicamente existe uma luz. Essa luz física, ela incide sobre você. Existe uma luz espiritual. E essa luz espiritual se chama Jesus. João capítulo 1. Não é? João capítulo 1. O que ele fala? Ele fala em outras vezes, eu sou a luz do mundo. E João capítulo 1, quando vai falar disso, fala, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo aquele que vem ao mundo. Não é? Vê se você acha para mim esse versículo. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo aquele que vem ao mundo. Ou seja, Jesus é a luz que ilumina você, e ele ilumina o seu espírito. Assim como os seus olhos físicos depende dessa luz, e essa luz ela entra na sua retina, né? E ela faz aquele reflexo, a imagem lá dentro. Inclusive a imagem ela é invertida, né? Não sei se você já estudou um pouco sobre isso. A imagem que é refletida, que bate nos seus olhos é invertida. O cérebro recebe essa imagem e desinverte ela. Mas a luz faz com que você enxergue. Então a luz incide sobre o objeto e vem sobre os meus olhos. Sem a luz de Cristo, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo aquele que vem ao mundo. O próprio Jesus falou, eu sou a luz do mundo. Sem a luz de Cristo iluminando o seu espírito, você não consegue ver. Porque nós, quando aceitamos a Cristo, nosso espírito, ele foi ressuscitado com Cristo, Efésios 2:6. As pessoas que, entenda o que eu estou dizendo para você, todos aqueles que não têm Cristo, e eu não estou falando daqueles que estão na igreja, porque a gente está na igreja e não tem Cristo. Então, todos aqueles que não têm Cristo, o seu espírito ainda está morto. O seu espírito está morto. Porque é a morte espiritual que passou a toda a humanidade, através do pecado de Adão. Adão, né, comeu do conhecimento da serpente, o conhecimento falso. Não foi a maçã, mas foi o conhecimento da serpente que ele comeu, ingeriu. Ao ingerir o conhecimento da serpente, os olhos espirituais dele se fecharam. Ele estava com os olhos espirituais abertos, Adão se movia de um lado para o outro. Adão foi o ser mais inteligente, mais poderoso, mais forte que existiu na face dessa terra. Ele fazia de tudo. Você vê que Deus falou com ele, ele nomeou todos os animais.
Então, os olhos dele estavam fechados, os olhos dele espirituais estavam abertos. Os olhos espirituais dele estavam abertos. Quando ele recebeu o conhecimento da serpente, que é o conhecimento da árvore, os olhos dele espirituais se fecharam. Fechou. E agora ele passou a ver todas as coisas de forma natural. Todas as pessoas que não têm a sua mente iluminada pela glória de Cristo, pela luz de Cristo, porque a palavra do Senhor diz também que o nosso espírito é a lâmpada do Senhor, está escrito em Provérbios, depois você acha lá, eu não lembro onde está escrito. O nosso espírito é a lâmpada do Senhor. Mas todos aqueles que não têm a Cristo, essa lâmpada está apagada. Por isso que Paulo fala em Efésios, que você precisa iluminar essa lâmpada, iluminar os olhos do entendimento, iluminar os olhos do espírito, porque a lâmpada está apagada. Imagina você com uma lanterna que não acende no escuro, não funciona de nada. Você está com a lanterna, mas não funciona. Você precisa de algo que funcione. O espírito do ser humano, sem a glória de Cristo, é uma lâmpada apagada. É um espírito morto. Espírito morto. O espírito do ser humano é morto. Então, existem os cativeiros espirituais que as pessoas ficam. Quando o espírito está morto, a alma também está subjugada às trevas e ela está em cativeiro espiritual. Por exemplo, eu não sei se alguém aqui já tenha sonhado assim. Talvez antes de você vir para Cristo, ou se você sonhou recentemente, é o que acontece. A pessoa sonha que ela não consegue se mover e ela está num lugar e tem cachorros vigiando ela. Ela está num cativeiro espiritual, precisa ser liberta. Normalmente no sonho, quando você está livre, o seu espírito já foi liberto, você consegue se mover. Você consegue ir para um lado, para o outro, nas visões, você consegue se mover. Nos lugares que você não consegue se mover, é porque são lugares ainda que não te dão acesso, ou talvez lugares que ainda você precisa ser liberto. Lugares que ainda você não consegue entrar, por causa da libertação que precisa acontecer na tua vida. Então, o Senhor, Ele precisa iluminar a glória dEle sobre o teu espírito. Está entendendo? A glória dEle sobre o teu espírito. Paulo, ele fala, volta lá de Efésios, fazendo favor, Efésios 1,16. Para quem Paulo está escrevendo essa carta aos Efésios? O nome já diz. Não é pegadinha, Thales. Para quem ele escreve a carta aos Efésios? Aos Efésios. Ou seja, Efésios é a igreja de Éfeso. Então, as igrejas antigas não tinham esses nomes igual a gente tem hoje, né? Assembleia de Deus, Rema, Maranata e outras coisas. O nome era da cidade. Então, a igreja de Jesus em Éfeso, a igreja de Jesus em Filadélfia, a igreja de Jesus em Antioquia, a igreja de Jesus em Jerusalém. Então, eles levavam o nome da cidade. Então, você vê que Paulo escreve as cartas aos Coríntios, que a igreja de Jesus é um Coríntio. Né? Aos romanos, que a igreja em Roma, você vê que Roma é um extenso, né? Aos romanos, aos filipenses, aos Efésios, ou seja, ele está escrevendo uma carta para crentes, ele não está escrevendo carta para ímpio. Você concorda comigo? Sim ou não? Amém? Então ele está escrevendo carta para crentes. Paulo não escreve carta para ímpio. Todas as cartas é endereçada à igreja. Os ímpios, ele ia fisicamente nos lugares e evangelizava para ganhar as almas. Então você vê que ele fez muitas viagens missionárias, um dos homens que mais trabalhou no reino de Deus, mais trabalhou no evangelho, mais ganhou almas para Cristo. Então, quando ele queria ganhar alguém, ele ia até aquele lugar. Mas quando ele queria chegar até uma igreja, ele não podia ir, ele fazia uma carta. Ele fala assim, ó, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Eu estou orando por vocês. Estou orando, buscando vocês. Próximo versículo. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê seu conhecimento, espírito de sabedoria. Ei, ele está falando assim, Efésios, vocês ainda precisam do espírito de conhecimento e sabedoria, porque vocês não têm.
Ah, Senhor, eu recebi o Espírito Santo quando eu aceitei Jesus lá, ministrar o Espírito Santo sobre a minha vida. Você recebeu o Espírito Santo. O fato de você ter recebido o Espírito Santo não significa que você tenha sabedoria e conhecimento, não significa que você tenha revelação. Você acha que você pode comportar Deus? Você acha que você pode comportar Deus? Não. Você não consegue comportar Deus. Vamos tentar colocar Deus dentro desse lugar aqui. Você acha que cabe? Vamos colocar Deus dentro do jardim tropical. Você acha que cabe? Vamos colocar Deus dentro da serra. Você acha que cabe? Dentro do Espírito Santo. Você acha que cabe? Você já viu o tamanho da terra? Como ele é gigante? Enorme. Vamos colocar Deus na terra. Será que cabe? O mundo é o estrado dos pés dele, a Bíblia diz. Ele pega os oceanos assim, ó, na palma das mãos. Imagina o Oceano Atlântico assim, ó, na palma da mão de Deus. Você sabe o que é o oceano? Você já viu? Tem lugares no oceano que o homem nunca chegou e nem vai chegar, nas profundidades. Mas ele pega o oceano na palma das mãos. A terra é o estrado dos pés dele. Ele é muito grande, você não consegue comportar. Significa o quê? Que aquilo que você entende dele é pouquinho comparado ao que ele é. Não importa se você fez teologia, se você fez seminário, se fez o que for, você não sabe quase nada de Deus. Nós sabemos pouquinho de Deus, só um pouquinho, né? É assim, Paulo fala em Coríntios capítulo 13, porque agora conheço em parte. E essa parte é tão pequena, tão ínfima, é como se fosse um grão de areia. Imagina você, né, na praia. Aí você pega um grão de areia, esse é o seu conhecimento de Deus, o grão de areia. Olha a quantidade de grãos que existem. Isso é o que você sabe dele, o grão de areia. E os teólogos tentam explicar Deus, né? Faz lá, não, Deus é isso, Deus é assim, que Deus se comporta assim, Deus age assim. Deus não faz desse jeito aí que está nessa igreja, Deus não faz dessa forma. Os teólogos, eles fazem de tudo. Eles conhecem de tudo, só não conhecem Deus. Eles falam de Deus sem saber de Deus, sem conhecer Deus. Eu posso falar, porque eu já fiz teologia, e conheço muitos professores que sabem muito de Deus, só na teoria, e não conhecem nada de Deus. Não conhece nada de Deus. Então Deus o seu conhecimento de Deus é um grão de areia comparado àquelas areias da praia. E olha, eu estou falando de uma praia, imagine todas as praias do mundo. É o seu conhecimento. Pega um grão de areia. É o que você sabe de Deus. Sabe por quê? Porque Deus está para além do nosso pensamento. E para você entender Ele, não adianta você tentar entender Ele com a sua lógica humana e racional. Você vai tentar entender Deus através da sua lógica, né, humana. Deus assim, assim, daquele jeito. Ei, não faça isso com Deus. Ele sempre está além daquilo que nós imaginamos ou pensamos, Efésios 3:20. Ele sempre está além, ele sempre está além, ele sempre está além. Então, por mais que você conseguiu descobrir um pouquinho de Deus, mas esse pouquinho ainda comparado ao que ele tem, não é nada. Significa que você vai precisar do espírito de sabedoria e de revelação para iluminar o seu entendimento e fazer você conhecer Deus, para que você possa andar da forma certa, viver de forma certa, para que você não venha a errar. Você vai precisar do espírito de sabedoria e de revelação. Você vai precisar da iluminação da glória de Cristo sobre o teu entendimento, sobre a tua mente, sobre o teu coração, sobre o teu espírito. É a glória de Cristo iluminando você que vai fazer você enxergar. Porque todos aqueles que não têm a sabedoria, a revelação, estão cegos. Você vê que Jesus ele andou nesse mundo durante alguns anos e ele andava com muita pessoa cega. Teve um dia que ele curou um cego e o cego passou a ver, e os religiosos começaram a questionar: você curou no sábado, por que você fez isso, que não sei aquilo? E Jesus falou: eu vim a este mundo para que os cegos vejam, os que os veem sejam, e os que veem sejam cegos.
Eu vim a este mundo para que os cegos vejam e aqueles que estão vendo sejam cegos. E a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento. Lembra da palavra entendimento? Próximo versículo. Entendimento. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do evangelho de Cristo. Então a glória do evangelho de Cristo não consegue resplandecer onde há incredulidade, onde há o governo do Deus desse século, que é o diabo, Satanás. A glória do evangelho de Cristo não pode resplandecer. Então todas as pessoas que estão neste mundo, elas estão debaixo do Deus desse século. Elas estão cegas, como Adão lá no Éden, cegou, parou de ver o mundo espiritual. Todas as pessoas que estão nesse mundo e não têm a Cristo, que não nasceram de novo, não receberam o Espírito Santo, elas estão cegas espiritualmente, elas não conseguem enxergar as realidades espirituais. Elas não conseguem ver as realidades espirituais. Paulo fala em Corinto, quando ele escreve para a igreja de Corinto, ele fala, eu estou escrevendo para vocês, mas as pessoas que têm a mente natural não conseguem compreender as coisas do Espírito. Porque as coisas do Espírito, elas são discernidas espiritualmente. As coisas do Espírito são discernidas espiritualmente. As pessoas que têm a mente natural não conseguem compreender as coisas do Espírito. Não conseguem entender, não conseguem assimilar, porque o Deus desse século governa sobre a mente deles. Então, você vê, há um Deus neste mundo, Satanás, e ele governa onde há incredulidade. E eu tenho falado para vocês aqui, o que te dá acesso ao reino de Deus é a sua fé. É a sua fé. Todas as coisas no reino do Espírito são acessadas pela fé. Não existe outro caminho. Esse é o fundamento número 1. Você precisa crer. Quando Jesus curava os enfermos, ele perguntava, você crê? Creio. Então receba. Quando você crê, você consegue acessar. E o diabo, ele faz de tudo para você não crer. Você vê hoje no mundo que a gente vive, o diabo coloca na mente das pessoas um monte de mentira, para que elas não creiam. Para que elas não creiam no poder de Deus, no evangelho do reino de Deus. O diabo coloca mentira na mente das pessoas. Então, há muita incredulidade quanto a muitas coisas, principalmente quanto às realidades espirituais. Muita incredulidade. E eu comecei falando aqui para vocês que a porta de entrada para o reino do Espírito, a porta de entrada para o reino do Espírito, vou falar a partir dessa forma de dizer. A porta de entrada, aquilo que abre o reino do Espírito para você, né, é como se fosse um método, um caminho, são sonhos e visões. Abra para mim Joel capítulo 2, versículo 28. Verso 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Coloca o próximo versículo, depois a gente volta aqui. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Volta ao versículo 28. 3 coisas que Joel fala. Você vai ter sonho, visão e vai profetizar. Por que que a todas as pessoas, às vezes você quer fazer um monte de coisa, mas você menospreza aquilo que é principal e fundamental. O profeta Joel profetizou que quando o Espírito viesse, você ia profetizar, ia ter sonho e visões. Por que que você não valoriza profecia, sonho e visão?
Responda para mim. Talvez um ou outro valorize. As pessoas aqui no ministério eu tenho ensinado, eles já têm valorizado essas coisas, mas muita gente ainda não valoriza. Por que você não valoriza? Porque a maioria das pessoas não valoriza profecia, sonho e visão. Elas não dão valor para isso. Elas têm um sonho e se perde. Tem uma visão e se perde. Todos os sonhos, meu caderno não está aqui. Deixa eu ver aqui. Todos os sonhos que eu tenho, todas as visões, toda a profecia que eu recebo, toda a palavra que eu recebo, eu anoto. Abacuque 2, se eu não me engano. Escreve a visão. 3, alguma coisa assim. Está lá em Abacuque. Escreve a visão. É uma chave. Aqui o profeta está profetizando. Quando o Espírito Santo vier, o Espírito Santo já veio? Ou vai vir ainda? Pedro leu esse texto aqui depois do Pentecostes. Você lembra? Em Atos, capítulo 2. Pedro leu esse texto. Quando os discípulos estavam lá, né, recebendo o Espírito Santo. Olha para você ver, a gente ora aqui, né, as pessoas caem e tal, ficam embriagadas. Aí eles falam assim, isso é coisa do diabo. É coisa do diabo? Abra para mim aqui, eu acho que é Atos 2, quando eles receberam o Espírito. Cadê minha Bíblia? Está com a Bíblia aqui para mim não... Cumprido esse dia de Pentecostes, acho o versículo aí certo, espera aí, para a gente não ficar lendo muitos. Quando eles receberam o Espírito. Quando eles foram interrogados. Por que vocês estão bêbados? Atos 2, qual o versículo? Versículo 4. Cumprido esse dia de Pentecostes, estavam todos reunidos. Veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Às vezes a gente olha em línguas assim, pai, esse negócio de oração em línguas é de Deus? Todos foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, tal. Olha só para você ver. Cadê? Olha só, versículo 15, coloca para mim, coloca o 14, que é o começo do discurso de Pedro. Pedro, porém, pondo-se em pé, o pessoal ficou assim, perguntando, o que está acontecendo com esse povo? Porque ele está rodando, caindo, falando em línguas. Né? O povo está rodando, você vê que está pipocando, o fogo está descendo, está pipocando para um lado e para o outro. Aí o outro está chorando, o outro está rindo, o outro está falando em línguas, né? É assim que acontece. Aí Pedro, o povo ficou espantado. O que está acontecendo? Por que está acontecendo isso? Pedro, porém, pondo-se em pé, com os 11, levantou a sua voz e disse, homens judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, escutai as minhas palavras. Ele vai fazer o discurso agora. Ele vai explicar o que está acontecendo. Coloca o próximo. Estes homens não estão embriagados. Quem já ficou bêbado aqui? Misericórdia, meu Deus, misericórdia. Mas assim, lá no mundo, quem já ficou embriagado? Márcio, Renildo. Tem uns aí que já ficou embriagado. Como é que uma pessoa embriagada anda? Fala para mim. A pessoa embriagada anda assim, ó, olha só, ela está aqui, ela anda certinho assim. Está andando, ela anda certinho? Como é que a pessoa embriagada anda? Vai para lá, vai para cá, anda. Parece que vai vir para cá, só que vem para cá. Aí vai para lá. A pessoa embriagada, ela fica assim. Aí Pedro está falando, esses homens não estão embriagados. Por quê? Porque quando o Espírito Santo veio sobre eles, quando o Espírito Santo veio, o pessoal ficou espantado. Aquilo que você não conhece, ouça o que eu vou dizer para você. Aquilo que você não conhece, a sua primeira atitude é criticar. Sua primeira atitude é criticar.
aquilo que você não conhece, nunca viu, seus olhos nunca viram, sua primeira atitude é criticar, sendo que a sua primeira atitude devia perguntar: o que é isso? O que está acontecendo? Se Pedro está falando assim, ó, estes homens não estão embriagados, é porque todos que estavam vendo aqui estão falando: olha aí, bebeu todas, hein? Encheu a cara essa noite, hein? Passou a noite no forró. É isso, todos estavam apontando o dedo e falando: pai de você já está bebendo desde cedo assim? Tão cedo assim você bebe? E está aí embriagado. Os discípulos, né, que estavam lá, que não era só 12, tinha 120. Imagina 120 embriagados, caindo para um lado e para o outro. 120 rodando para um lado e para o outro, falando em línguas, profetizando, interpretando, 120 pessoas. Entendeu? Imagina. E aí o povo, aí esse cara, Pedro fala: eles não estão embriagados, como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Próximo. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, e acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas servas profetizarão. E os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. 3 formas básicas de Deus se comunicar. Você fica assim: pô, Deus não fala comigo, Deus não fala comigo. Ei, Deus fala através de profecia, sonho e visões. 3 formas básicas: profecia, sonho e visões. Como é que Deus não fala com você? Ele te deu sonho, ele te dá visões, ele fala através da profecia. Ele usa pessoas para falar com você, e o próprio Espírito Santo também, porque o Espírito de Jesus é o Espírito de profecia. Apocalipse. E o próprio Espírito Santo também, ele profetiza para você diretamente, fala com você. Então a profecia pode vir através de alguém, pode vir através do próprio Espírito Santo para você. Mas Deus, ele sempre vai falar com você. Então, o que eu falei aqui, lá atrás, qual é o portal, as portas principais para você entrar no reino do Espírito? Profecia, sonhos, visões. Aí como é que você vai entrar no reino do Espírito? Através das profecias, dos sonhos e das visões. A profecia, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, mas eu vou falar para vocês do sonho e das visões. Os sonhos e as visões e a profecia, eles têm o poder de colocar você no reino do Espírito. Eles têm o poder de levar o teu espírito, que já foi ressuscitado, que já nasceu de novo, e colocar você no reino do Espírito, e no reino do Espírito você comunicar-se diretamente com Jesus, com o Espírito Santo, com os anjos. E assim você vai recebendo do céu aquilo que Deus tem para fazer através da sua vida. Então acontece lá no reino espiritual, para depois se tornar realidade no reino físico. Acontece lá em cima, nesse modo de dizer. Porque o reino espiritual está aqui. É paralelo ao nosso. Aqui é o reino chamado terra, mas aqui também tem o reino do Espírito. Porque o governo de Deus já chegou aqui. Quando Jesus veio, ele trouxe o reino. Ele falou: o reino chegou, é chegado o reino. O reino do Espírito já está no nosso meio. E através do reino do Espírito, nós podemos ser puxados para a dimensão espiritual. Você consegue entrar na dimensão espiritual através dos sonhos, visões e da profecia. Por exemplo, se você abrir Ezequiel capítulo 8, Ezequiel está sentado. Olha aqui, abre para mim aqui, Ezequiel 8. Versículo 1, eu acho que é 1. É 1 mesmo, que começa no capítulo 1. Olha só: sucedeu, pois, no 6º ano, no 6º mês, do 5º dia do mês, estando eu, onde ele estava? Assentado na minha casa. Ele estava na casa dele. Assentado na minha casa. E os anciãos de Judá, assentados diante de mim. Os anciãos tinham vindo para consultar ele, porque ele era profeta. Então, como profeta, os anciãos vinham para consultar ele. E aí, o que Deus está dizendo? O que vai acontecer? Você sabe que Israel estava passando pelo cativeiro chamado cativeiro babilônico. Os profetas Ezequiel, Daniel, são
dessa época desse cativeiro. Ele está sentado na casa dele com os anciãos, né? Assentado diante dele, que ali, ele fala, ali, a mão do Senhor, Deus caiu sobre mim. A mão de Deus, uma forma de dizer que a mão de Deus veio sobre ele. Olha o versículo 2. E olhei, e aí, ele começa a visão aqui. E eis uma semelhança como aspecto de fogo. Então ele vê algo parecido com fogo. Desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo. Ele está falando de um ser. Era fogo, e dos seus lombos e daí para cima como aspecto de um resplendor como a cor de âmbar. Olha o versículo 3. E estendeu a forma de uma mão. Ele viu um ser com fogo. Um ser, era um anjo. Ele viu um anjo, né? Ele olhou, ele está sentado, conversando com os anciãos, falando lá. E ele olhou e do nada ele viu um ser com fogo, em forma de fogo. Estendeu a forma de uma mão e tomou pelos meus cabelos da minha cabeça. Olha o que ele diz agora. E o Espírito me levantou entre a terra e o céu. Ele foi puxado. E levou-me a Jerusalém em visões de Deus. Até a entrada da porta do pátio de dentro, que olha para o norte, onde estava assento a imagem de ciúme que provoca os ciúmes. Ele é tomado, você vê que ele tem a visão. Primeiro ele vê o ser de fogo. Esse ser de fogo estende uma mão sobre ele, pega no cabelo dele, porque cabelo fala de autoridade, pega no cabelo dele, puxa pelo cabelo, toma autoridade sobre ele, só que ele é levantado em espírito, e ali ele vai ser levado numa visão, até Jerusalém, porque ele estava na Babilônia. Em Jerusalém, ele vê as coisas que estavam acontecendo. Ele vê no reino espiritual as coisas, e as coisas se tornam realidade no reino físico. Ele vê no reino espiritual e as coisas se tornam realidade no reino físico. O que eu estou dizendo para você é que o Senhor, Ele abriu essa dimensão espiritual para nós, para os filhos dEle, porque aqueles que recebem o Espírito, Joel capítulo 2, verso 28, os servos e servas, fala da igreja, fala dos filhos, não é do ímpio. O ímpio também ele recebe comunicação de Deus pela misericórdia e graça, e Deus fala também com ele. Deus fala por causa da misericórdia, graça e amor, porque Deus quer livrar ele, mas muitas vezes ele não quer ser livrado. Mas Deus deu aos servos dele, aos filhos e filhas, essa comunicação, esse portal espiritual chamado sonhos e visões, para que através dos sonhos e visões você possa ter acesso ao reino de Deus. Tudo já aconteceu no reino de Deus. Tudo já aconteceu. Aí você fala assim, nós estamos em 2025. Sim, no reino chamado terra, nós estamos em 2025. No reino de Deus já está tudo acontecido, tudo já completou. É só você ler os profetas Daniel, ler o profeta João, Apocalipse, tudo já aconteceu. Só o tempo, nós estamos dentro desse tempo cronológico, por causa do tempo, as coisas ainda vão acontecendo para nós. Mas no reino de Deus, todas as coisas já aconteceram, o que eu disse para você. Então, através desse portal, profecia, sonhos, visões, Deus te dá a capacidade de você entrar no mundo espiritual e trazer as realidades espirituais para a realidade física. Deus te dá autoridade e poder para você trazer do mundo espiritual para o físico. Mas isso é para os filhos. Escreva o que eu vou dizer para você. Se você está na igreja tem pouco tempo, recente, ou mesmo que você esteve na igreja 10 anos, 20 anos, mas você não conhece o reino do Espírito,
os primeiros processos de Deus na sua vida vai ser processo de cura e libertação. Eu sempre tenho ensinado aqui para as pessoas que eu não coloco uma proporção, mas só para você entender. Isso é uma matemática estatística, pode variar para mais ou para menos. Pelo menos 90% dos sonhos que você tem é para você, não é para outra pessoa, é para você. Quando a pessoa tem um chamado profético, ela começa a ter sonhos para outras pessoas, que são profecias para outras pessoas. Mas os sonhos é uma forma de Deus falar com você. Está entendendo? Eu tenho mostrado aqui mais ou menos assim, né? Não é uma regra, mas que os sonhos é uma forma de Deus falar com você. A maioria dos sonhos é uma forma de Deus falar com você. Não entenda isso como regra, por favor. Depois você vai falar que eu falei coisa aqui, você vai querer dizer que eu falei coisas que eu não falei. A maioria dos sonhos, Deus usa para falar com você. A maioria das visões, Ele usa para falar no coletivo. Não apenas com você, mas também com pessoas que estão à volta de você. Então, os sonhos e as visões é uma porta que se abre para você entrar no reino espiritual e do reino espiritual trazer a realidade espiritual para a sua realidade física. Então, quando uma pessoa, por exemplo, recebe um sonho que está sendo curada de alguma coisa, na realidade física se torna realidade. Ela foi curada já, no mundo espiritual ela foi curada, então aqui também ela foi curada. Quando a pessoa recebe um sonho que ela está sendo liberta, no sonho ela foi liberta por exemplo, de uma prisão. É uma prisão espiritual, então na realidade física também acontece. Então às vezes é um cigarro, uma mentira, uma prostituição. Então aquela libertação acontece na vida dela. A libertação, antes de acontecer na sua vida física, na sua vida concreta aqui, ela precisa acontecer no reino espiritual. Antes da sua libertação acontecer aqui, ela vai acontecer lá. Então todas as coisas no reino de Deus, elas já aconteceram. Já aconteceram. O reino de Deus já aconteceu. A Bíblia diz que Jesus ele foi entregue antes da fundação do mundo. Jesus foi entregue há 2000 anos atrás. Sim, no reino físico. No reino espiritual, ele se entregou antes de Deus criar o mundo. Ele já tinha feito todas as coisas. Tudo já se cumpriu no reino espiritual. Então Deus, ele deu para nós, né? Ele deu para cada um de nós a possibilidade de nós acessarmos os planos e projetos dele para a nossa vida, através das visões, dos sonhos, das profecias. Planos e projetos. Amém? Falei planos e projetos. Pedro está orando no terraço, Atos capítulo 10, ele está orando no terraço, ele tem um êxtase. Existe essa palavra não é da umbanda, da feitiçaria, da macumba, essa palavra é bíblica. Êxtase é um arrebatamento de sentidos. Ele teve um arrebatamento de sentidos e ele teve uma visão, e naquela visão Deus deu a ele uma missão. Você vai pregar o evangelho na casa de Cornélio. E aí você vê lá em Atos 10, né, que o evangelho precisava chegar até os gentios. Ele não ia pregar assim, não vou levar o evangelho aos gentios não, porque tem que pregar para os judeus. Ele achava que tinha que pregar só para os judeus. Deus deu uma visão para ele e mostrou um lençol, um monte de animais, tal, e falou, mata, pega e come, tal. Ele falou, não posso comer, tal, toda aquela visão que ele teve. Mas no final Deus falou, vai tal lugar. E ele foi até a casa de Cornélio, e na casa de Cornélio, enquanto ele falava do reino, a Bíblia diz, enquanto ele falava, porque o Cornélio juntou toda a família dele, né? Toda a família, nós vamos ouvir você, que Deus falou para a gente ouvir você. Enquanto ele falava, a Bíblia diz que caiu o Espírito Santo sobre eles, e eles começaram a fazer o quê? Ficar embriagados. Eles começaram a profetizar e falar em línguas. Está escrito lá, depois você leia. Eles começaram a falar em línguas e profetizar. Por quê? Quando a pessoa ela recebe o Espírito Santo, 2 dons principais que vêm sobre a vida dela é línguas e profecia.
Às vezes você não sabe ainda, mas a profecia já está com você, mas você não sabe, porque esse é um dom geral que Deus dá para todos. Então, quando você recebe o Espírito Santo, ele já vem, né, no pacote com você, as línguas e a profecia. Aí você fala, mas eu não oro em línguas, pastor. Então, porque você não teve acesso ainda a isso, mas já está com você. Se você recebeu o Espírito Santo, já é seu. Você não precisa não, já é seu. Você tem que lembra o que eu falei? Você recebe as coisas de Deus pela fé. Tem gente que fala assim, não precisa orar em línguas. Se você acha que não precisa orar em línguas, sinto muito por você. Eu oro em línguas o dia todo, o tempo todo. Sai de casa de manhã já orando em línguas, no trabalho orando em línguas, volto do trabalho orando em línguas. Se você acha que não precisa, amém. É uma opção sua. Mas eu digo que você está perdendo muitas coisas. Muitas coisas. Então a gente não ora em línguas só na igreja. A gente está aqui, não ora em línguas, não. A gente ora em línguas durante o dia, todo dia, em casa, na rua, no supermercado, onde tiver, a gente está orando em línguas. Às vezes esquece, aí lembrei, tem que voltar. Aí você volta de novo. Porque às vezes está trabalhando, tem um monte de coisa para você fazer, você não consegue lembrar de tudo. Mas veja bem, o Senhor, Ele te deu acesso às dimensões espirituais através da profecia, da visão e dos sonhos. Então isso é para todos os que são filhos, todos que receberam o Espírito Santo. Porque olha, ele falou lá em Joel, né? Eu vou derramar o meu Espírito, e o meu Espírito vai vir, eles vão profetizar, vão ter sonhos, vão ter visões. E lá em Atos, o Espírito Santo veio, eles ficaram embriagados. A unção era tão poderosa na vida, né, dos apóstolos, que as pessoas de fora pensaram que eles estavam embriagados. É igual quando você vê um bêbado na rua. Por isso que Paulo fala, não se embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O que ele está dizendo? Fique embriagado do Espírito. Fique embriagado do Espírito. Às vezes você aqui, eu perguntei, quem já se embriagou de vinho, cachaça, bebida, essas coisas? Tem um monte de gente. Mas às vezes você nunca se embriagou do Espírito. Você está na igreja há 50 anos e você nunca se embriagou do Espírito. Mas quando estava no mundo, você bebia todo e ia para casa caindo, capengando, carregado. Agora está na igreja, não, esse negócio de cair, embriagar, não é de Deus, não. No mundo você se embriaga, não é de Deus, não? O próprio Paulo fala, não se embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Ele está dizendo, se embriague do Espírito. E quando os discípulos receberam o Espírito, eles ficaram embriagados, a tal ponto de que foi um escândalo para as pessoas que estavam em volta. Está entendendo? Então, todos aqueles que receberam a Cristo, receberam o novo nascimento, eles receberam a iluminação do seu entendimento, receberam o Espírito de sabedoria, o Espírito de revelação, para iluminar e manifestar o plano e o projeto de Deus para a sua vida. Volta em Efésios capítulo 1 para mim. Deixa eu ver o versículo, que é o 17, 16, mas não é o 16, eu acho. Volta aí para me ver. Amém? 17. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, tem uma finalidade. Por que você precisa da iluminação dos olhos do seu entendimento? Tem uma finalidade. Para que você saiba qual é a esperança da sua vocação. Então você vai ter que saber a sua vocação. Quais as riquezas da glória da sua herança nos santos? Ele está falando de projeto e de plano. Ele está falando de herança. Você sabe qual é a sua herança? Você sabe que uma herança sua é não ter enfermidade? Não, pastor, enfermidade vem para todo mundo. Vem para todo mundo, só tem que orar para se libertar dela. Porque você não pode aceitar ela na sua vida. Ela vem, a dor de cabeça vem, a dor no lombo vem, a dor no tal vem. Você tem que orar para sair. Você não pode aceitar a minha enfermidade. Ele te libertou. Agora, você sabe qual a sua herança? Eu lembro de uma história, quando eu li o livro do Charles Finney, lembro até hoje, essa é uma história real.
Charles Finney foi na casa de uma mulher, entrou no quarto dela e conversou com ela. Era uma mulher que estava passando, no final da vida dela, já uma senhora de idade, e estava passando por muita necessidade. As pessoas iam lá, levavam a cesta básica para ela, levavam ajuda para ela, né? Dinheiro, tal, de forma geral para ela, e passando necessidade. E Charles Finney estava olhando. Charles Finney foi também advogado, ele foi pastor, e ele também estudou muito, ele estudou direito. Então, ele entrou na casa dela, viu aquela mulher passando necessidade, estava no final da vida dela já. Ele começou a olhar a casa dela e viu um quadro na sala. E dentro desse quadro tinha um papel. Aí ele perguntou a ela: eu posso olhar esse quadro, esse papel? Ela: pode olhar, pastor. Aí ele pegou o quadro, tirou o papel dentro e olhou. Aí ele foi e perguntou para ela, ele leu e depois perguntou para ela: de onde veio esse papel? Ela falou assim: esse papel é da minha patroa, que eu servi ela durante muitos anos, e ela no final da vida dela me deu esse papel, escreveu lá e me deu. Eu guardei no quadro de lembrança. E aí Charles Finney olhou para ela e falou: você sabia que nesse papel está escrito que é um testamento que ela deixou herança para você? Estava escrito no papel que ela tinha herança, direito a uma casa, direito a uma herança que a mulher, que era muito rica, tinha deixado, mas ela estava vivendo na pobreza, passando por necessidade, porque ela não sabia qual era a herança que ela tinha. A ignorância, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não vejam aquilo que Deus tem para eles. Então, Satanás vai cegar você, para você não ver que Deus tem cura para a sua vida, que Deus tem libertação para a sua vida, que Deus tem prosperidade para a sua vida. Não é a teologia da prosperidade, não, é a prosperidade do reino de Deus. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, quando ele ilumina a sua mente, ilumina o teu coração, ilumina a tua vida, ele vem até você e traz, né, no teu coração e te mostra qual é o projeto de Deus para você. Ou seja, quando você recebe a iluminação, você entra no reino do Espírito, através das visões, dos sonhos, das profecias, você tem acesso ao plano de Deus para a sua vida. E às vezes você fica fazendo o seu plano e seguindo o seu plano, sem seguir o plano de Deus. Às vezes você faz o seu plano: eu vou fazer isso, vou sair desse lugar, vou fazer esse curso, vou morar em tal lugar, tal. Só que você já perguntou para Deus qual é o plano de Deus para você? Às vezes você pode estar perdendo tempo e lá na frente, 10, 20 anos depois, você descobrir: rapaz, o plano de Deus não era esse na minha vida, era outro. Aí você descobriu o plano de Deus atrasado. Pode ser que você descubra ainda, dê sorte, pode ser que não. Pode ser que você morra sem viver o plano de Deus. Quando eu olho as pessoas na rua, eu choro assim por dentro, né? Na rua, no meu trabalho, onde eu estou, eu vejo quantidade de pessoas que são chamadas para ser apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, diáconos, levitas, e vão morrer sem cumprir o chamado deles. Muitas pessoas neste mundo vão morrer sem viver o chamado, porque eles estão presos apenas à realidade física e não à realidade espiritual. Apenas a realidade física e não a realidade espiritual. O que eu estou dizendo para você, resumindo aqui para você? Que o reino espiritual, ele é real, mesmo que você não veja. E a forma de você acessar o reino espiritual e os planos de Deus para a sua vida é através dos sonhos, das visões. Em 2023, eu tive... 2023? Acho que foi 23. Que eu tive um problema na perna. 23 ou 24? Não lembro. 24. Nós estamos em 25? Não sei. Algum ano desse aí. Eu tive um problema na perna. Não, foi esse ano mesmo. Foi esse ano, né? Que eu torci o tornozelo. Tem? Foi esse ano que eu torci o tornozelo. Foi em janeiro que eu torci o tornozelo. Aí, eu estava orando, pedindo a Deus, tal. 2 semanas depois, no reino do Espírito, eu me vi curado. Eu estava orando, recebi a oração
pastor Renildo, da evangelista Poliane, todo mundo orou, bora aí, lembrei, era o fogo aí, em nome de Jesus, entendeu? Depois que eu fui lá no médico, fiz um exame, tal, mas recebi a oração, tal, aí o médico falou, vai ficar 2 meses assim, eu falei, não vou ficar nada, já corto logo as palavras do médico, é porque você sabe que médico só sabe profetizar, né, maldição na sua vida, você chega lá, o médico fala, é isso, o resto da vida você vai tomar esse remédio. Aí você aceita, você fala, amém, médico. Aí já aconteceu, está escrito no mundo espiritual, é o resto da vida. Para você se libertar daquela maldição, vai ser dolorido, tá? Vai ser difícil. Então, assim, principalmente pessoas que têm autoridade. Você tem que tomar autoridade. Então, o médico falou, 2 meses, tal. Falei, não, 2 meses. Aí, 2 semanas, eu entrei no reino do Espírito e eu me vi curado. Quando eu voltei, eu falei, já estou curado. Aí você fala assim, mas estava curado ainda completamente? Não, mas eu já estava pela fé recebendo a minha cura e falei, já está curado em nome de Jesus. E o que ele falou, 2 meses, não usei nada, porque tinha que usar a bota. Eu usei a bota, mas eu não usei 20% daquela bota. E eu recebi a minha cura. Ou seja, aconteceu no reino do Espírito, no reino espiritual, e se tornou realidade no reino físico. Está entendendo? Então, veja bem, Deus ele vai te dar sonhos, visões, profecias, para você ter acesso à realidade espiritual, e os acessos a essa realidade espiritual é o acesso ao plano e o projeto de Deus para a sua vida. Você vai conhecer a sua vocação e a sua herança. Qual é a sua herança? É viver na pobreza, na miséria? Não. Sua herança não é viver na pobreza e na miséria. Você não vai sair da pobreza e da miséria da noite para o dia, mas você vai ter que lutar e batalhar e crer que Deus pode te libertar da pobreza e da miséria. Se você observar, né, a maioria, é porque as pessoas não têm essa informação. A maioria dos milionários, antes de ser milionário, eles são pobre, aquela música, né? Pobre de maré desci. Maioria. Os que herdaram herança, muitos deles já perderam tudo, faliram. Vai estudar a vida dos milionários para você ver. A maioria deles. Vem cá, você é milionário porque você recebeu herança? Não. Eu vim da favela. Eu vim do barraco de tábua. E eu corri atrás e busquei. Está entendendo? O que eu estou dizendo para você? É você não aceitar a situação como ela é. Você precisa ir atrás de uma solução. Você não pode aceitar como ela é. Eu sempre digo, né, Deus me ensinou algo relacionado a buscar algo em Deus, né? É igual, por exemplo, vou dar esse exemplo, o jovem que está apaixonado pela menininha. O não ele já tem. Vai lá e tenta o sim. Ah, não, se eu for lá ela dizer não, o não já é seu, independente de ser eu ou não, ele já é seu. Então, você tem que ter coragem de ir lá e tentar o sim, né? Porque o não, eu não vou não. Beleza, então fica no não. Então, uma verdade que eu tenho ensinado para você, o não você já tem. Você tem que tentar o sim. Eu sou pobre. Eu sou isso. A enfermidade está aqui. Isso, aquilo, outro. Você já tem um não. Você tem que correr atrás do sim. Aí você vai tentar uma vaga de emprego. Aí você vai lá, essa vaga de emprego, né, precisa disso, daquilo, outro. O não já é seu. Você não está na vaga de emprego. Já é seu. Você vai abrir uma empresa, tal, abrir um negócio para você. O não você já tem. O que você tem que fazer? Ir em busca do sim. Eu fui em busca do sim, lá recebi o não. Então, não por não, ficou a mesma coisa. Não mudou nada. Mas pelo menos você tentou. Você vai ter a experiência de ter recebido o não. Para a próxima, você está mais preparado para o sim. Está entendendo? Então, é um processo. Está entendendo? Então, o reino de Deus é assim. O que eu estou dizendo para você é isso. O reino de Deus é assim. E o que eu digo para você, vou finalizar aqui. E digo para você. Você precisa ficar atento às formas que Deus quer se comunicar com você. Ele quer se comunicar com você através da profecia, das visões e dos sonhos. Ele quer se comunicar com você através das profecias, das visões e dos sonhos. Todas as coisas que Deus me mostrou em sonho e em visão aconteceram. Se não acontecer uma outra, vai acontecer ainda. Mas vai acontecer. Sonhos que Deus me deu, visões que Deus me deu de estar numa igreja grande, tal, ministério grande, vai acontecer ainda.
Entendeu? Se aquele sonho lá, pequenininho lá, aconteceu, por que o outro não vai acontecer? Vai acontecer. Você vai ver. Vai acontecer. E às vezes as pessoas não valorizam isso. O que eu estou dizendo para você agora é que Deus, Ele quer trazer as realidades espirituais para a sua vida física, mas para isso você vai precisar ficar atento aos portais espirituais que Ele abriu para você, que é filho de Deus, né? Que tem a sua vida com Cristo. Você vai ter que ficar atento aos portais espirituais para visões e sonhos e profecias que Ele fala com você, para que através disso Ele possa comunicar a verdade dEle para você. O objetivo de Deus é comunicar a verdade dEle para você, ou seja, te dar os caminhos que você não tem, te dar os planos que você não tem, te dar os projetos que você não tem, entendeu? A sua família, o projeto da sua família, o projeto da sua empresa, o projeto do seu ministério, projeto disso, daquilo outro, né? Todos os projetos estão escritos já no reino de Deus. Todos os projetos, planos e projetos já estão lá. E você vai precisar ter acesso a eles. E o acesso, Deus vai te dar através do Espírito Santo, iluminando os olhos do seu entendimento, abrindo o teu coração, brilhando sobre você essa glória, essa presença, e através dessa glória, dessa presença, brilhando sobre a tua vida, né? Ele vai abrindo esses acessos. Então, Ele vai te dando sonhos, você valoriza. Você valoriza. Ó, Deus já me deu sonho, por exemplo, eu estava lembrando, já até falei muitas vezes aqui. Em 2015, Deus me deu sonhos de coisas que não era para me fazer. Eu desobedeci e fiz. Aí você colhe a consequência. Qual é a consequência? Aquilo que Deus mostra para você fazer e você não faz, vai vir a consequência. Deus te mostra. Toda visão, revelação, ela é muito boa, mas ela também tem o nível de responsabilidade. As pessoas querem, Deus, eu quero ter visão, eu quero ter revelação. Você quer? Tem a responsabilidade da visão e da revelação. Você acha que é só ter visão e revelação? Tem responsabilidade. Você é profeta, Deus fala para o profeta Ezequiel, quando eu te dar uma visão, uma revelação, que o ímpio lá vai morrer, você vai lá e fala com eles. Se você não falar, eu vou cobrar a alma dele de você. Eu fico perguntando, como que vai funcionar esse negócio de Deus cobrar a alma de alguém que morreu sem Cristo, por eu não ter falado para ele? Você acha que vai ser esse julgamento aí, você vai sair ileso? Imagina você diante do juiz, do ancião de dias. Aí diante do juiz, ele olha para você e fala, eu disse uma palavra para você, e era para você falar para o seu vizinho. Eu disse uma palavra para você falar para o irmão que estava do lado da sua cadeira na igreja. Eu disse uma palavra para você, era para você falar, eu te mostrei uma visão, te dei um sonho, que era para você falar, e você não falou. Aí aquela pessoa morreu, sem ouvir aquela palavra, e agora você vai ter que dar conta daquela alma. Que julgamento é esse? A gente nem imagina o que vai acontecer com uma pessoa dessa. Misericórdia. Imagina você diante de um juiz e você ter que dar conta de uma alma que está no inferno e você é o culpado. Você acha, como que vai ser esse julgamento diante de Deus dessa pessoa? Então, toda revelação, eu quero ser profeta, quero ter visão, você quer? Então, arque com as responsabilidades. Toda visão, toda revelação também tem suas responsabilidades. Aquilo que você fala, você vai dar conta diante de Deus. O próprio Jesus falou isso. Tudo que você fala, você vai dar conta. Todas as palavras que saem da sua boca, você vai ter que responder. Existe um livro no Apocalipse, que é o livro das obras. Todo mundo fala do livro da vida, mas também tem o livro das obras. E são o livro das obras que vai abrir. Paulo fala em Coríntios, eu acho que é 1 Coríntios, ele está falando assim, a respeito de julgamento. E os ímpios serão julgados, tal, e fala dos tribunais, fala, por que você leva sua causa nos tribunais dos ímpios? Você deveria julgar a mesma causa. Está falando da igreja julgar as causas e não levar nos tribunais de ímpios. E ele começa a falar algumas coisas, aí ele fala assim, se os ímpios vão comparecer perante o tribunal de Deus, ele fala da igreja, e a igreja vai ser a primeira a comparecer diante do tribunal, imagina quando chegar a vez dos ímpios. Ele fala assim, eu estou livre de toda acusação. Em parte, abre parênteses, em parte. Todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo. Todos nós. E Paulo fala, se nós vamos estar diante do tribunal de Cristo para ser julgado, imagina os ímpios.
Se os crentes serão julgados, imagina quando chegar a vez dos ímpios. Aí não vai sobrar nada mesmo para os ímpios. Aí o tribunal vai ser fogo mesmo. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Que Deus, Ele te dá as coisas, mas Ele também exige de você responsabilidade. Qual a forma de Deus comunicar com você e trazer as dimensões espirituais? Ele te dá profecia, sonhos e visões. Se eu fosse você, eu começava a valorizar essas coisas. Porque através dessas coisas, Deus está revelando o plano para a sua vida e você não está percebendo. Através dessas coisas, Deus está revelando os projetos dele, a herança dele, você não está percebendo. Está entendendo? Então, quando eu comecei, por exemplo, a gente começou nesse reino das curas, né? A gente começou a ter muitos sonhos, né? Pastor Renildo, a gente sempre estava falando dos sonhos que a gente tinha, curando as pessoas, tal. É o quê? Deus estava liberando a unção para liberar cura sobre a vida das pessoas. Então, as coisas aconteciam na realidade espiritual, depois de vir aqui, vinham os enfermos, a gente orava por eles, eles recebiam as curas. Então, acontecia lá e vinha acontecer aqui. Está entendendo? Então, acontece lá, depois acontece aqui. Assim, você vai crescer e avançar o projeto de Deus para a sua vida. Amém? Quem recebeu a palavra?